Então, vamos ajudar, né, Cláudio Humberto, o nosso ouvinte a entender melhor o que está sendo discutido nessa questão do projeto das fake news com um especialista em direito digital que já está conosco aqui em áudio e vídeo, o Dr. Marcelo Crespo, um dos grandes especialistas do país no assunto, e ele vai, claro, nos nortear aqui sobre o que há de excesso e o que há de bom nessa discussão sobre as fake news. Dr. Marcelo, seja bem-vindo aqui ao programa, uma boa tarde ao senhor. Em primeiro lugar, esse projeto, né, para a gente fazer, seguindo o que dizia o Major Olímpio aqui, o senador da República, está sendo tratado com muita pressa, os setores envolvidos puderam ser de alguma forma ouvidos, foram contemplados com seus pedidos. Como é que o senhor acompanhou a tramitação dessa lei das fake news, hein? Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Realmente é um tema bastante complexo e a gente precisa tomar muito cuidado ao tratar dele, porque, como disse o Major Olímpio, a gente pode acabar errando a mão. Então, o que acontece é o seguinte, eu não posso responder pelas aplicações, eu não posso falar pelo Facebook, pelo Twitter, eu não posso dizer pelas grandes companhias de tecnologia se elas foram atendidas naquilo que elas acham razoáveis. Eu espero que o Congresso Nacional tenha buscado junto a elas esse tipo de entendimento, para saber também o que as próprias plataformas podem fazer. O que eu posso dizer é o seguinte, desinformação não é só fake news. Fake news é um pedaço de desinformação que a gente pode considerar, né? Então, fake news seria a profissionalização do boato, a criação de fatos e notadamente mentirosos para o seu espalhamento. Mas o que me parece que a gente precisa pensar é não ter um erro básico de premissa de que fake news e desinformação acontecem por conta de uma mensagem, de um titular, de uma pessoa. Então, é muita ingenuidade entender que, por exemplo, uma pessoa como eu, ou um grande influencer, com uma só mensagem, conseguisse causar todo um mar de fake news. Quando a gente fala em fake news e desinformação, por trás disso existe uma rede organizada, existe um financiamento, existe toda uma estrutura para que isso aconteça. Não à toa, a gente consegue perceber com muita frequência postagens com exatamente o mesmo texto. Ou seja, é algo programado, é algo automatizado. Inclusive os erros, às vezes, de português, de pontuação, às vezes um erro lógico é colocado ali e você vê que isso se repete por milhares de vezes. Então me parece que o principal problema não seja uma pessoa identificada sozinha para promover essa fake news. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente partir do princípio que é melhor atacar a raiz do que a ponta, então a forma pela qual essa lei deveria ser construída, né, o projeto e, portanto, a futura lei deveria ser construída, é pensando exatamente em como matar na raiz o problema, e não combater a ponta. E combater a ponta, no meu entender, o entendimento não é só meu, isso muita gente aí na sociedade civil, entidades de pesquisa já se manifestaram. Seria você obrigar o usuário da internet a fazer um cadastro com um documento de identidade, um CPF, um número de telefone. Isso por vários motivos. Eu até publiquei hoje 10 motivos pelos quais o projeto, então, como estava, era um equívoco. Quando você vincula um celular ou um documento numa conta, você parte da premissa que você vai autenticar aquela pessoa só pelo próprio cadastramento. Mas a pergunta que eu deixo para vocês, eu tenho certeza que os ouvintes conseguem responder essa pergunta, as pessoas não têm que ter um cadastro num banco, numa operadora de telefonia, em outros tantos lugares, e mesmo assim não existe fraude? Existe, porque o fraudador, ele não se importa em utilizar o documento de uma outra pessoa, um e-mail de outra pessoa, um telefone de outra pessoa. Então, quem vai querer fazer o mal vai fazer com o CPF de outra pessoa, com o documento de outra pessoa ou com outro número de telefone. Além do que, teve uma pesquisa de 2018 mostrando, foi a pesquisa mais recente que eu achei, mostrando que 25% dos brasileiros não tinham um aparelho celular. Então, você obrigar alguém a ter uma conta em rede social a partir de um número celular, isso causa uma exclusão digital absurda.
Mas são só alguns pontos, né? Claro que existem pontos de vista. Eu também acho que fake news e desinformação é muito grave e que a gente precisa, de fato, combater, nós precisamos nos mexer e precisamos ver mecanismos para fazer isso. Sim. Os mecanismos, no meu entender, são combater a raiz. Então, você fazer um combate de quem financia, entender quem está gerando essa demanda, não é? E ver com as plataformas o que elas podem oferecer de mais moderno para fazer uma filtragem de publicações automatizadas que claramente estão violando termos dessas plataformas. Então, acho que me parece esse é o começo da nossa discussão. Marcelo, Lana Canepa falando aqui. Eu fiquei em dúvida, essa que você citou aí, uma das propostas que está, por enquanto, no projeto, ele pode ser alterado na votação no Congresso Nacional, mas uma proposta seria criar um cadastro para dar um nome para a conta, né? E aí você talvez não tivesse uma ingerência tão grande sobre o conteúdo, mas tentaria identificar quem está produzindo esse conteúdo em massa para, a partir daí, poder selecionar pessoas que estão usando de maneira imprópria esses perfis na internet. Se essa não é uma boa solução, qual seria? Me ajuda. Vamos lá. É que quando você vincula um documento de identidade ou um número de telefone a uma conta, você parte do pressuposto que esse documento é válido e que o telefone é válido. Sim, sim. Você não parte do pressuposto que pode haver uma fraude. E a gente sabe que pela identificação da máquina, pelo IP, isso já acontece. A gente consegue localizar aonde está sendo cometida a fraude. Não por quem, mas aonde. Então, para que lei? Não, exato. Aqui é uma lei. Lana, doutor Marcelo, eu queria até complementar. Desculpa, a gente já tem o Marco Civil da Internet que obriga, com ordem judicial, a que a gente consiga obter o IP da máquina e chegar na identificação de pessoas. Então, existem muitos casos por aí que a gente consegue, de fato, identificar, saber quem é. É que essa identificação, ela dependeria de uma ordem judicial para se fazer isso. Né? E do jeito que está se propondo, de você cadastrar uma conta com documento e número de telefone, é uma espécie de subversão a essa lógica da ordem judicial e de que, de fato, você consegue. Existe uma certa discussão interpretativa se o fato de eu ter uma conta na rede social que não tenha o meu nome de Marcelo, digamos que fosse só um sobrenome meu ou só as minhas iniciais, que isso não me identificaria imediatamente. De fato, não identifica imediatamente. Você olha lá, por exemplo, uma conta MXFC, as minhas iniciais, não sabe que é Marcelo. Mas existem hoje alguns mecanismos nas nossas legislações que permitiriam essa identificação. Então, o caminho, para ser mais objetivo, deveria ser o combate ao financiamento da desinformação. Eu sou contra a gente criar vários tipos penais, vários crimes, aleatoriamente, mas é possível pensar numa redação, fazer um tipo penal, criar um crime, ou dois, que seja, com parágrafos, pensando nas pessoas que criam as fake news, não na ponta, quem está financiando, quem está fazendo isso como se fosse, digamos assim, o mandante, e não o executor. Se a gente for pensar só no executor, a chance do tiro sair pela culatra é muito grande, porque a gente vai acabar monitorando toda a população, limitando a liberdade de expressão de toda a população e não vai conseguir, o que é pior, a eficácia que se deseja, que é diminuir esse movimento. Então, se a gente criar também mecanismos das plataformas para uma melhor filtragem de postagens repetitivas, teve um tempo atrás uma postagem que saiu com o número errado, o pessoal queria falar 2026, saiu 2016. Às vezes eles erram o nome, erram coisas grotescas. Agora, eu queria saber o seguinte, a questão disso é que, assim, as próprias plataformas já têm seus mecanismos de controle, já estabeleceram o mecanismo de controle. O WhatsApp, por exemplo, que eu saiba, ninguém pode mandar a mesma mensagem para mais do que 5 pessoas ao mesmo tempo, né? Isso está limitado. Eu não sei, certamente é uma maneira de fraudar isso, eu não sei qual que é. Mas, assim, o cidadão comum também não sabe, né? A média nada, a totalidade ou a quase totalidade dos usuários, dos utilizadores desse aplicativo de mensagem, por exemplo, não sabe fraudá-lo, né? E a gente olha também, vê lá o relatório desse projeto aí com um terrível odor autoritário, né?
falar que foi tudo isso a pretexto de uma lei de fake news, só que o projeto não trata de fake news, não pune fake news, não tipifica o crime de fake news, né? O que deixa para mim ainda mais evidente, mais claro, né? Eu queria saber, inclusive, qual a sua avaliação disso, doutor Marcelo, é que para mim, assim, eu não consigo pensar em outra motivação dessas pessoas no Congresso Nacional, a não ser a de uma investida autoritária no sentido de controlar a internet, que aliás é sonho de consumo de todos os poderosos de plantão, e principalmente políticos que não gostam, que são intolerantes à crítica. Eles querem o controle disso, querem ameaçar as pessoas. Saiba que se você me criticar numa mensagem para a sua avó, eu posso tomar conhecimento disso, porque o seu nome vai estar cadastrado, vai estar à minha disposição para eu ir atrás de você. O que eles querem é isso, é criar uma legislação, claramente, né, para intimidar as pessoas, não é para punir fake news, né, não é coisa nenhuma, até porque as plataformas já não permitem esse tipo de coisa. O senhor, na leitura, no estudo desse projeto, o senhor percebe algo que possa eventualmente colocar em risco direitos fundamentais garantidos pela Constituição, como o direito à livre expressão, o direito à informação, à liberdade de imprensa, qualquer coisa nesse sentido? Olha, isso pode acontecer, é uma excelente pergunta. Isso pode acontecer porque na medida em que todo mundo tiver identificado como se estava pretendendo, né, com documento de identidade, um CPF ou um número de telefone, você imediatamente já tem essa relação das pessoas e isso pode acabar, talvez não para mim, talvez não para vocês nesse momento, mas isso pode acabar intimidando aos poucos a população até fazer postagens, a fazer publicações, se manifestar. E vamos pensar, em especial, aqueles grupos que já são mais vulneráveis, né? A gente sabe que existe um espectro por trás da questão da fake news, que não são as fake news em si, como você falou. Existe, por exemplo, estava acontecendo recentemente um fenômeno nas redes sociais chamado exposed, né? Então, assim, as pessoas que tinham passado por uma situação constrangedora, criminosa, humilhatória, com relação a uma questão sexual ou coisas assim, começavam ali a relatar suas histórias de sofrimento, de violência, de agressão. Imagina que essas pessoas, se elas são todas identificadas do jeito que se pretende, elas não vão fazer esse tipo de comentário. E não que esses comentários estivessem dizendo o nome da pessoa, né? Estavam trazendo relatos. Isso não vai acontecer. Então, muitas vezes, a voz do oprimido pode ficar ainda mais rouca e não conseguir trazer isso aí, porque muitas vezes a rede social é o último refúgio que uma pessoa que está passando por um grave problema tem para se expressar. Então, existe. Mas essa não é só a minha opinião. Isso aí a gente já tem o relator para direitos humanos fundamentais, todo o aparato legal com relação à liberdade de expressão tem alguém se manifestando contra a proposta do jeito que está. Esse cadastramento, como assim, o primeiro passo, né, o primeiro passo, se isso fosse uma sugestão lá na frente, depois de tudo que tenha sido feito, nada deu certo, não conseguimos combater o financiamento, você poderia até admitir, trazer um elemento a mais para a discussão, mas o Marco Civil da Internet, ele levou 5 anos de discussão para chegar onde chegou. Um projeto de fake news está andando, me parece um pouco rápido. Só uma dúvida. Então, o senhor acha que essa discussão no Congresso Nacional não deve ser encerrada hoje, nesse momento? Porque a gente está vendo o que está acontecendo no Congresso Nacional por conta da pandemia, a gente não está tendo o trabalho das comissões permanentes, né? Então, a gente não teve, por exemplo, audiências públicas ouvindo especialistas no debate desse projeto que ainda tramita no Congresso Nacional. Então, o senhor acha que essa votação não tem que ser hoje? Nesse ponto, eu concordo com o Major Olímpio. A tecnologia permite que a gente esteja conectado e que tenha esses debates, chamando qualquer um da comunidade científica, técnica, para participar. No meu entender particular, a votação hoje ela é assodada, ela é fora de timing, né? Veja, não é que não se pode discutir, o Congresso é o lugar onde se debatem as leis. Então, não posso dizer que o Congresso não pode debater, mas me parece que está um pouco acelerado isso para a complexidade do tema.
Muito bem, nós conversamos aqui no Bastidores do Poder com o advogado especialista em Direito Digital, Marcelo Crespo, conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Doutor Marcelo, um grande abraço para o senhor. Até uma próxima. Muito Até obrigada. a próxima. Obrigado, um abraço. Um abraço.